Mateus capítulo 14, versículo 22. A seguir, quero meditar com você e sua família, e nós vamos ser abençoados por Deus neste dia, né? Mateus 14, 22. Olha o que está escrito, ó. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Hoje eu quero falar sobre fé. O tema da mensagem hoje: fé. A palavra do Senhor chega a dizer que a fé, ela vem por o ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Às vezes nós começamos, às vezes nós temos dificuldade de se concentrar nas Escrituras, na palavra de Deus. E por conta disso, às vezes nós deixamos, às vezes, de ser abençoados, deixamos, às vezes, de receber as bênçãos de Deus, porque quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando nós meditamos nas Escrituras, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós podemos compreender e entender o quão bom é o nosso Deus, o quão bom nós precisamos ter fé no Senhor, para que nós venhamos receber as bênçãos de Deus. Nós não podemos vir para um culto desse e ir embora sem entender as Escrituras. Nós não podemos vir para um culto desse e ficar às vezes despercebido, e ficar às vezes pensando nos afazeres, pensando tão distante, e deixar de meditar aquilo que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Assim Jesus também tem nos ensinado e tem falado para todos nós. E cada um de nós, às vezes, luta contra lealdades conflitantes. Nós, às vezes, professamos fé em Jesus Cristo. Quem aqui já não falou que tem fé no Senhor? Quem aqui já não disse que tem fé? Mas se der uma apertadinha, só um pouquinho, às vezes vem a dúvida. Se der só uma apertadinha, às vezes a pessoa tem dificuldade de continuar, às vezes, professando esta fé. Quantas pessoas que falam que creem em Jesus Cristo? Quantas pessoas às vezes falam que confia em Jesus Cristo, mas nos distraímos às vezes pela atração da natureza pecaminosa que se encontra em nós. Às vezes nos distraímos, às vezes passamos momentos de distração por conta, às vezes, do nossa pecaminosa, por conta do nosso pecado que se
encontra, que habita dentro de nós também, que é uma guerra constante, é uma luta constante, é uma pressão que às vezes nós vivemos, que costumo dizer a Deus quando eu estou nas minhas orações íntimas com Deus, eu sempre falo para Deus, Deus, parece que nós vivemos em uma panela de pressão. Como são as circunstâncias às vezes, como nós enfrentamos às vezes, e eu confesso para vocês aqui, que cada um aqui talvez tenha uma panela de pressão para resolver. Como enfrentar essas dificuldades, as circunstâncias que cada um tem passado, cada um tem enfrentado no seu dia a dia. Como ter fé no Senhor, vivendo às vezes nesta panela de pressão, aonde nós olhamos para as circunstâncias, aonde nós olhamos para os momentos que estão ao nosso derredor, e nós deixamos de confiar às vezes na providência. Quantas vezes a dúvida atinge nosso coração e nós temos essa dificuldade de crer, de continuar confiando em Deus, assim como os discípulos. Assim como os discípulos aconteceu com Cristo. Então João, ele explica ali a pressa de Jesus Cristo em despedir aquela multidão. Jesus estava com pressa. Jesus olhava para aquela multidão, lá no livro de João. Se você ler o livro de João, você vai observar que é diferente aqui de Mateus. Jesus, ele queria se despedir da multidão, porque quando Jesus olhava para a multidão só queria as bênçãos materiais. A multidão só queria as coisas terrenas. A multidão não queria ter o quê? Experiências com Deus, intimidade com Deus. A multidão às vezes procura Jesus Cristo apenas para aquilo que satisfaz as nossas carnes. Faz parte do ser humano. Não é errado receber bênção de Deus. Não é errado procurar por bênção diante do Senhor. Então, Jesus, ele queria se despedir daquela multidão. E ele queria mandar os seus discípulos de volta para o barco. E a multidão desejava coroar Jesus Cristo como seu rei. Está lá em João capítulo 6. Você vai entender melhor sobre esse texto. Enquanto Jesus queria, olhou para os discípulos, olha, vocês vão na frente porque eu preciso me despedir, eu preciso deixar esse povo, eu preciso deixar essa multidão. Jesus tinha acabado de realizar um milagre para aquela multidão, e mesmo assim aquela multidão não estava satisfeita. Aquela multidão queria mais. Então o Senhor sabia que os motivos deles não eram espirituais e que essas intenções não estavam de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos, é que nós sejamos fiéis a Deus, que nós tenhamos intimidade com Deus. A vontade de Deus é que nós estejamos mais próximo de Deus. A vontade de Deus é que nós obedeçamos os mandamentos dele. A vontade de Deus é que nós cumprimos com princípios que se encontram na palavra. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você venha aqui, apenas seja curada do câncer e vá embora para sua casa e não volta mais. Isso não é propósito. O que adianta nós passar um bom tempo, receber todas as bênçãos de Deus e não ter esse compromisso com Ele, não ter essa intimidade com Ele, não ter esse compromisso com o Senhor? Então esse era o plano de Jesus Cristo. Se os discípulos não houvessem partido naquele momento, certamente teria apoiado os planos também da multidão, pois ainda não entendiam. Os discípulos não entendiam quais eram os planos de Cristo. Eles não compreendiam. Ainda tem pessoas que não compreendem os planos do Senhor Jesus. Então, as experiências dos discípulos na tempestade, plenamente os planos de Cristo. Era plano do Senhor que eles passassem por tempestade. É plano de Deus. Como eu citei no início, às vezes nós vivemos numa panela de pressão, e essa panela de pressão, a circunstância, vamos nos deixando às vezes sem rumo, sem saída, mas é propósito de Deus.
É propósito do Senhor que nós enfrentamos essas tempestades, e a experiência dos discípulos na tempestade é um exercício de fé. Por isso que nós necessitamos ter fé. Por isso a importância, às vezes, por que vem a tempestade sobre a sua vida? Por que a tempestade atinge a minha vida? Porque às vezes as circunstâncias estão, às vezes, ao meu derredor, não estão favorecendo, e eu estou passando por situações difíceis, porque o Senhor requer algo de mim. Eu preciso buscar a Ele mais, eu preciso meditar nas Escrituras, eu preciso orar. Se eu não estiver passando por situações, às vezes, eu vou deixar Deus em segundo, terceiro plano, ou em último. Deus é o último da minha vida. Por quê? Porque está tudo tranquilo, as coisas estão bem. Quando eu olho lá para a conta minha, não a minha, tá bem? Só dando um exemplo. Mas quando eu olho lá para o banco, meu Deus, a conta está cheia de dinheiro, nós estamos tendo saúde, ninguém está desempregado em casa, está tudo, ninguém está doente. Então, quando as coisas favorecem ao nosso redor, o que a gente faz? Deus fica em último lugar. Deus não é a nossa prioridade. Mas se está acontecendo alguma coisa ao nosso redor, em quem a gente vai correr? No nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a providência para realizar o milagre. É Ele que vai resolver, é Ele que vai nos ajudar. Então, a experiência dos discípulos na tempestade era um plano do Senhor. Era um plano de Cristo, era um plano para exercer a fé, um estímulo para nós, quando atravessamos as tempestades da vida, mesmo em meio às tribulações, nós podemos contar com o Senhor. Nós podemos contar com Cristo. É nesse momento que Ele não vai nos abandonar. É nesse momento que Ele estará conosco, observando os detalhes e querendo ajudar a cada um de nós. Quem nos leva à tempestade é o nosso Senhor. Quem nos leva à tempestade é Cristo. Quem nos leva à tempestade é Jesus Cristo. Pedrão, ele se encontrava nas mãos do Senhor. Ele estava ali nas mãos de Deus. O Senhor estava esculpindo nele o quê? O caráter de Cristo. Por isso que nós enfrentamos tempestades. Por isso que nós passamos às vezes por situações, porque outrora a igreja aprendeu que ser crente agora não terá mais problemas na sua vida. E isso é coisa do inimigo. Isso aí é o inimigo que ensinou. A gente precisa entender que como cristão, nós enfrentamos tempestades, mas nós cremos que Ele tem o controle da nossa vida. Ele é o socorro em momentos difíceis. Ele é o nosso socorro em momentos de tribulações. Então Simão, ele era uma pedra bruta quando Jesus entra no coração de Pedro. Pedra bruta. Tem gente que tem um coração tão duro às vezes, que às vezes Jesus tem chamado, tem convidado, e às vezes as pessoas têm dificuldade para quebrantar esse coração. Às vezes as pessoas têm dificuldade de querer ser íntimo de Cristo. Então a tempestade, ela veio porque estava dentro da vontade do Senhor. Sabe por que você está enfrentando isso? Sabe por que eu enfrento algumas circunstâncias na minha vida? Por conta da vontade do Senhor. Deus está permitindo para que nós se aproximamos mais dEle, para que nós entendemos qual é a vontade dEle, para que nós não somos dependentes de nós, mas somos dependentes do Senhor. Confiamos no Senhor, acreditamos no Senhor. Então, uma vez que Jesus sabia que uma tempestade estava prestes a vir, porque Ele mandou então deliberadamente para o meio dela. Por quê? Por que Jesus faz isso? Se Jesus sabia que vinha uma tempestade, por que Ele manda os discípulos no meio do mar? Por quê? Por que Jesus realiza isso? Porque os discípulos estariam mais seguros no meio da tempestade, porque ali era a vontade de Deus.
Ali era o centro da vontade do Senhor. Ali era onde que Deus queria. Deus queria que os seus discípulos estivessem no meio da tempestade. Imagina, olha a situação. Jesus manda aqueles discípulos para o meio do mar. Jesus sabia, como Deus, que vinha uma tempestade para aquele lugar, e manda os seus discípulos para aquele lugar, tirando da multidão. Por quê? Porque no meio da multidão não era a vontade de Deus. A vontade do Senhor é que os discípulos estariam lá no meio do mar, aonde viria a tempestade, e eles iriam clamar por socorro, eles iriam clamar por misericórdia. Ia ser dependente do Senhor. Então, ao ler a palavra, descobrimos que há dois tipos de tempestades. Quando a gente medita nas Escrituras, as que vêm para a correção, quando Deus nos disciplina. Correção. Às vezes nós precisamos ser corrigidos pelo Senhor, e as que vêm para o aperfeiçoamento, quando Deus, Ele nos ajuda a crescer, quando nós crescemos com Deus. Se nós observar Jonas, ele enfrentou uma tempestade. Por quê? Porque ele estava sendo desobediente a Deus. Às vezes você pode estar passando por uma tempestade por conta da sua desobediência. E você precisa se colocar no centro da vontade. Deus está dizendo, Deus está falando a todos nós. Então os discípulos, eles enfrentaram uma tempestade porque haviam obedecido a Cristo e precisava do quê? De aperfeiçoamento. Às vezes nós precisamos entender isso. Todos nós passamos por tempestades. Quando uma pessoa chega e fala assim: pastor, eu estou com ansiedade. Pastor, eu estou com depressão. Pastor, eu estou passando um momento na minha vida difícil. O meu lar está de ponta cabeça. Eu bato em todas as portas para ter um emprego, não consigo. Na faculdade não vou bem. Na minha casa só Deus para ter misericórdia. O que eu devo fazer? A pergunta que eu sempre coloco é: por que você está passando por isso? Porque é fácil querer que o pastor resolve. O pastor não resolve nada. A pergunta que eu sempre coloco para as pessoas: por que você está passando por isso? Por que você está enfrentando essa tempestade? O porquê que talvez o seu lar não está bem? O porquê que você está com ansiedade? O porquê que você se encontra depressivo? O porquê que as coisas não dão certo? Você olha para o seu lar, você só vê tristeza, angústia dentro da sua casa. O porquê está acontecendo isso com você? Por quê? É a pergunta que o pastor sempre coloca. Coloca o abacaxi para a pessoa. Aí a pessoa às vezes não sabe e fica querendo responder: eu acredito que eu estou passando por isso porque não estou no centro da vontade de Deus. Então se coloca. Pastor não está aqui para te julgar. Pastor não está aqui para apontar. Pastor não está aqui para dizer: você precisa disso. Não, todos nós temos tempestades. E cada um que está aqui precisa fazer uma reflexão. Qual é a tempestade que você está passando? Qual é a tempestade que você está enfrentando? O porquê que você está passando por isso? O porquê que você está enfrentando isso? Porque é muito fácil nós ouvir uma mensagem dessa e sair desse culto abençoado por Deus, mas não se colocar no centro da vontade. Não adianta nada. A tempestade de Jonas estava lá. E tem gente que prefere orar só quando está dentro do peixe. Deixa eu entrar no peixe. Quando eu estiver dentro do peixe, aí eu vou buscar a Deus. Então espere chegar no peixe. Quando você chegar no peixe e você estiver dentro do peixe, aí você busca a Deus. Aí você se coloca no centro da vontade do Senhor. Aí você faz um concerto com Deus. Não faça isso. Aproveite agora. Ele é a providência. Basta eu e você se colocar no centro da vontade dele. Porque ele é fiel sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então você e eu precisa fazer uma reflexão. Irmãos, nós somos pessoas racionais. Nós entendemos as coisas.
Nós não somos como os animais irracionais. Nós sabemos se aquilo que nós estamos passando é porque nós somos obediente ou desobediente. Não precisa, até quem está na primeira série, lá do primário, consegue entender isso, as crianças. Então eu vou fazer uma reflexão da minha vida. Como eu estou diante de Deus. Faça uma reflexão da sua vida agora. Faça uma reflexão. Qual é a tempestade que você está vivendo? Hein? Qual é a tempestade que você está passando, que quando você sai desse culto, você fala, meu Deus do céu, quando eu chego no culto, eu escuto uma mensagem boa, eu saio do culto alegre, contente, mas quando eu chego na minha casa, parece que eu esqueço tudo, e aí eu consigo olhar tudo de novo, a tempestade que eu estou passando. Mas medite na tempestade, é porque você é obediente ou desobediente a Deus. Qual é a tempestade que você está passando? É a tempestade dos discípulos ou é a tempestade de Jonas sobre a sua vida? É você que tem que meditar. É você que tem que analisar. Então Jesus havia testado uma tempestade anteriormente, quando estava no barco com eles lá em Mateus capítulo 8. Mas agora eles o testou permanecendo fora do barco. Na outra tempestade, Jesus estava no barquinho. Jesus dormiu naquele barquinho. Mas agora não. Jesus está fora do barco. E tem momentos que Jesus vai estar fora do barco para ver qual será a nossa atitude dentro do barquinho. Se é para gritar por socorro, por misericórdia, para pedir ajuda, faça isso. Mas tenha fé, creia. Porque está no centro da vontade de Deus quando nós estamos dentro do barquinho. Estamos no centro da vontade dele. Estamos fazendo o que o Senhor quer. Então muitos cristãos têm a ideia equivocada de que ao obedecer à vontade de Deus, só navegarão por águas tranquilas. Tem pessoas às vezes, Deus, eu posso adorar de qualquer jeito, porque Deus só quer, o importante é eu adorar de coração. Não, nem toda oferta Deus aceita. Eu preciso entender se a minha adoração está sendo sincera. Às vezes a minha oferta perante Deus não está sendo sincera. A motivação que leva a isso, tem muita gente adorando a Deus com a motivação errada. Tem muitas pessoas que às vezes vêm para um culto desse, adorar a Deus, receber de Deus, acreditar em Deus, na providência, mas a motivação está errada. Precisamos entender qual é a motivação. Então muitos cristãos têm essa ideia, que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós iremos navegar em águas tranquilas. Parece que quando nós estamos no centro, olha, eu estou no centro. Outro dia uma pessoa falou, olha, o senhor é pastor, e pastor não passa por provas. Eu falei, não, onde que está escrito isso na Bíblia? Me ensina essa Bíblia, porque eu estou com a vontade de ver isso na Bíblia. Não, Deus tem os seus preferidos, e os preferidos dele não passam por prova. Eu falei, olha, cuidado, alguém está te ensinando errado. Alguém não está te ensinando certo. Eu quero que você entenda que todos nós passamos por tempestades. Todos nós passamos, meus irmãos. Jesus chega a dizer em João 16:33, que no mundo tereis aflições. Tem bom ânimo, ele fala para nós. Que ele venceu e nós também vai? Não está escrito isso lá não. Mentira para você também. Pode procurar lá que não está escrito isso. Está dizendo que ele venceu. Nós não falou que venceu. Ensinaram você errado, tá vendo? Mais uma heresia que falaram para você que Jesus venceu e você vai vencer também. Lá não está escrito isso não. É só ler lá em João 16:33 e ver todo o texto. Ele está dizendo que no mundo tereis aflições. Tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não está dizendo que vocês vão vencer também. Não persevera para ver. Não se dedica, não se esforça na presença. Então quando nós encontramos uma tempestade por causa da obediência ao nosso Senhor, nós devemos lembrar que Ele é que nos trouxe naquele lugar.
É Ele que nos leva. É Ele que leva, e Ele leva, e Ele cuida de nós com detalhes. Ele nos protege. Jesus, Ele está orando por nós. Essa cena retrata de maneira muito vivida a igreja do Senhor nos dias de hoje. A Bíblia chega a dizer em Romanos 8:34 sobre isso, que Ele intercede por nós. Cristo, tem gente que gosta de pegar esse versículo e falar assim, Jesus intercede por mim, nem precisa eu orar, porque Jesus intercede por mim. Para que eu vou orar se Jesus já intercede? Meus irmãos, vamos meditar nas Escrituras, vamos entender o que a palavra, o povo de Deus está no mar, em meio à tempestade, e Jesus Cristo está no céu, mas o povo precisa orar, precisa clamar. O mestre estava vendo os discípulos e sabia da situação deles, assim também como nos vê hoje. Vocês acreditam que Jesus vê a situação sua? Quem aqui está vivendo talvez uma situação e fala assim, eu acredito que Jesus deve ter me esquecido hoje. Você está assim? Jesus não esquece de ninguém. Jesus não abandona ninguém de jeito nenhum. Jesus, irmãos, Ele está no controle de toda a situação. Jesus tem o controle de toda a nossa vida. Jesus está na frente, meus irmãos, de todos os detalhes das nossas vidas. Basta eu e você confiar no Senhor. Basta eu e você acreditar. O mestre estava vendo os discípulos e sabia da situação deles naquele lugar. E se soubéssemos que Jesus se encontra na sala ao lado, orando por nós, certamente sentiríamos mais coragem para enfrentar as tempestades e fazer a vontade dele. Se nós descobríssemos que o Senhor estava da sala ao lado, orando por nós, intercedendo por nós, e que nós estamos fazendo a vontade dele, nós ficaríamos tranquilos, nós não iríamos se preocupar, né? Nós iríamos ficar, meus irmãos, alegre, contente. Ele não está na sala ao lado, mas Ele está no céu, observando a sua vida, a minha vida. Ele é a providência, Ele é o controle, Ele está na frente de todas as coisas. Ele está no controle da sua vida? Sim ou não? Deus só cuida daqueles que Ele está no centro da vontade da sua vida. Se Ele não estiver no centro da sua vontade da sua vida, você está perdido. Nós precisamos examinar se nós estamos no centro da vontade dEle. Se o nosso compromisso tem sido Ele. Na tempestade, meus irmãos, é Ele que virá até nós. Às vezes nós temos a ideia que na tempestade nós iremos até Cristo. Não, é Ele que vem até nós. Nós não temos força, nós somos fracos. Muitas vezes temos a impressão de que Jesus, Ele nos abandonou justamente no momento mais difícil da nossa vida. Já passou por um momento difícil da sua vida? Já enfrentou um momento difícil? Jesus sempre vem a nosso encontro durante a tempestade. Sempre vem. Eu estava colocando uma causa diante do Senhor, irmãos. Desde o ano passado coloquei e falei, Senhor, olha, não é eu, é o Senhor que vai resolver esta causa. Nós precisamos confiar e colocar a causa diante do Senhor. Nós precisamos colocar diante da tempestade. Jesus sempre vem ao nosso encontro, igreja. Ele sempre vem para nos ajudar. Ele sempre vem para cuidar. O mestre, ele esperou o barco estar distante possível da terra, até não haver mais nenhuma esperança para aqueles discípulos. Aqueles discípulos estavam em alto mar, aqueles discípulos estavam distantes
distante da terra. Ei, Jesus deixou que eles ficassem distantes, sabe para quê? Para depender do Senhor. Jesus sabia que era Ele que ia ao encontro dos discípulos. Ei, é Jesus que vai em encontro a você hoje. É Jesus que chega no seu lar. É Jesus que chega na sua casa. É Jesus que chega na sua vida. Ele é a providência. Não é nós que vamos até Ele, é Ele que vem até nós. Ele está bem pertinho de você neste momento. Ele quer aproveitar neste dia, tocar, encontrar um coração adorador neste dia. Ele quer resolver a sua causa. Ele quer trabalhar em seu favor. Ei, o mestre esperou o barco estar distante da terra, a fim de testar a fé daqueles homens. É isso que Jesus nos testa. Às vezes, pode observar, quando nós estamos passando por uma situação difícil, a situação que está difícil, ela vai melhorando ou vai piorando até Jesus resolver? Vai melhorando ou vai piorando? Vai piorando. Às vezes a gente vai indo, sabe? A gente vai indo e a gente está vendo que a situação está ficando difícil. E aí a gente fala, Senhor, nos ajuda. E parece que a gente está clamando, em vez de melhorar, está piorando. E vai indo. Jesus, tem misericórdia, nos ajuda. E vai indo, vai piorando. Chega um momento e fala, Jesus, não aguento mais, tem misericórdia. Me socorre hoje, senão não dá mais, Senhor. Aí encontramos o socorro do Senhor. Aí encontramos a graça de Cristo. Aí encontramos a compaixão do Senhor. Ei, porque Jesus andou sobre as águas, meus irmãos. Por quê? Para mostrar a seus discípulos que a coisa que mais temiam, o mar era apenas um caminho que se aproximasse dele. Apenas um caminho. O mar é um caminho que nós iremos se aproximar do Senhor. O mar é um caminho que nós iremos se aproximar. Tememos algumas experiências difíceis da vida, às vezes como uma cirurgia ou uma perda, às vezes de alguém tão querido. Às vezes nós enfrentamos, acabamos descobrindo que elas servem para aproximar de Cristo. Sabe os problemas que nós enfrentamos? Sabe as dificuldades da vida que nós vamos encontrando? Sabe para que é? Para nós se aproximar ainda mais do Senhor, para nós ainda ter mais contato. Ele nos ajuda a crescer. Esse era o propósito da tempestade. Está passando por uma tempestade aí? Está passando ou não? Sim ou não? Quem não está passando, diga amém. Nossa, você está na terra ainda? Meu Deus, tem alguém que disse amém, que não está passando por tempestade. Já deve estar lá no céu com o Senhor. Todos nós passamos tempestades. Todos nós enfrentamos tempestades. Todos nós, não existe ninguém nessa terra que está ileso de tempestade. Agora, quem vai comandar a sua vida vai depender de você. Ou você toma conta da sua própria vida, ou coloque a confiança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a providência. Ele é Deus em nossas vidas. Ele nos ajuda a crescer. Um dia Jesus teria de deixá-los e eles enfrentariam muitas tempestades, muitas. Até hoje, quantos de nós estamos enfrentando tempestades? Quantos de nós temos enfrentado tempestades? Quantos de nós que precisamos aprender a confiar no Senhor? Conhece essa escola? Já se matriculou nessa escola? De aprender a confiar no Senhor. É fácil confiar no Senhor? Sim ou não? Nunca foi. Nunca será. Não é. Não é. Confiar no Senhor nunca é fácil. Porque Ele, os pensamentos dele não é igual aos nossos pensamentos. O pensamento dele vai além do nosso pensamento.
O caminho dele vai além dos nossos caminhos. Por isso que nós precisamos olhar para ele e dizer: Senhor, não importa as circunstâncias, não importa o momento, eu vou continuar te adorando, servindo, fazendo a sua vontade. É para isso que eu me encontro aqui. Fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor. Observe a Pedro antes de criticá-lo por afundar, porque nós temos uma mania de criticar Pedrão. Pedrão afundou, olha Pedrão, irmãos, Pedrão não teve fé. Seja sincero, quantos aqui que a dúvida entra no seu coração e você não tem fé? Quantos? Quantos de nós que temos duvidado? Qualquer um que é capaz de ficar sentado no barco, observando, criticando, porque às vezes tem aquelas pessoas que vão ficar sentado. Os outros discípulos já ficaram sentados. Tem gente que vai ficar só sentado, te observando, te criticando, te apontando. Olha lá, lá Pedrão, olha, Pedrão é bobão, está andando por cima das águas, quer ver o que vai acontecer com ele? E ele vai e afunda. Mas Pedrão foi o único homem da carne, pecador, que andou sobre as águas. Há momentos da nossa vida que é preciso ter coragem de enfrentar as circunstâncias. Há momento da nossa vida que Jesus está dizendo: venha, anda por cima das águas. Se ele falou para ir, vai, porque ele é que está no controle da situação. Não precisa temer, coloque a fé em ação, confia no Senhor Jesus Cristo, porque o milagre vai acontecer. Ande, caminhe por cima das águas, crê no Senhor Jesus Cristo. Quando Pedro estava afundando, ele clamou por misericórdia, ele clamou pelo Senhor. Quando a gente clama, meus irmãos, quando a gente está afundando, a gente começa a clamar a Deus, a gente começa a se afogar. Talvez naquele momento difícil que nós estamos enfrentando, o Pedrão, ele não olhou para a circunstância, ele pediu ajuda ao Senhor Jesus Cristo. Quando ele viu que estava em apuros, ele clamou por Jesus Cristo. Se você estiver em apuros, clame ao Senhor, ele é a providência. Clame, peça a ele, não precisa temer. Tem gente que tem medo, não precisa ter medo, basta clamar a Deus. Clame a ele, peça ajuda, peça socorro. Podemos falhar-se no caminho, mas Jesus e Pedro andaram sobre as águas juntos e entraram naquele barco. Aí Jesus entra no barquinho. Se ele está no barquinho, ele tem o controle. Faça uma reflexão. Ele está no seu barquinho? Você é irracional. Você consegue entender? Nós temos inteligência, conseguimos entender, compreender. Conseguimos entender, meus irmãos, todas as circunstâncias. Basta eu e você fazer uma reflexão. Ele está no seu barquinho? Ele está no comando da sua vida? Porque se ele estiver, ele nos ajudará até o fim. Ele não vai te deixar no meio do caminho. Ele não vai nos desamparar. Ele estará conosco até o fim. Por isso que ele diz nas Escrituras: o seu testemunho é: verdadeiramente és filho de Deus. Esse foi o testemunho dos discípulos. Reconheceram Jesus, reconheceram o milagre. Esse milagre engrandece Jesus Cristo. O pedido de Pedrão foi o quê? Manda-me ir ter contigo. Manda ir ter contigo. Esse rei enfrentou uma tempestade de juízo para salvar a nossa alma, para não precisar enfrentar o juízo de Deus. Nós não precisamos enfrentar o juízo do nosso Senhor. Fique em pé.
Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai que está no céu. Obrigado por esta palavra, por essa mensagem. Pai querido, Pai amado, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue ajudando, Pai. Que o Senhor continue cuidando, nos protegendo, nos livrando. Pai querido, nós estamos aqui reunidos na sua presença. Eu quero apresentar cada vida, cada pessoa, a cada irmão que ouviu a sua mensagem, a sua palavra, que nós venhamos ter confiança no Senhor, que nós venhamos entender, Pai, compreender a vontade do Senhor sobre cada vida, sobre cada pessoa. Olha esse irmão que ora comigo agora, olha esta vida, Pai, que está passando por situações difíceis, passando por momentos difíceis. Eu quero fazer uma oração especial, Pai. Eu quero orar, Pai querido, que esta pessoa venha entender, compreender, Senhor, a vontade do Senhor sobre esta vida, a vontade do Senhor sobre esta pessoa. Pai querido, quantas pessoas em desespero, quantas pessoas, meu Senhor, que têm dificuldade, Pai. O Espírito Santo tem batido sobre portas, tem convencido esta vida, e mesmo assim, Pai, esta vida, esta pessoa, Pai querido, não tem abrido o seu coração. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui em oração, nós estamos aqui clamando, nós estamos aqui intercedendo, nós estamos aqui buscando, nós estamos aqui, Senhor, crendo que o Senhor é o único para ajudar, o único para sustentar, o único para socorrer, o único, Pai querido, que pode ajudar esta vida, esta pessoa que talvez está passando por uma situação difícil, uma situação de desespero. Senhor, eu creio, Pai, que se esta vida abrir o seu coração, se abrir o seu coração, Pai, a sua palavra mesmo diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. Nós não estamos aqui apenas com os nossos lábios, não, Senhor. Nós queremos, Pai querido, abrir o nosso coração. Queremos colocar as nossas misérias, queremos colocar, Senhor, as nossas situações, por mais que às vezes não conseguimos entender, compreender, Senhor, mas o nosso pedido é que o Senhor fique no barco, não nos deixe sozinho, não nos abandone. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Pai, nós suplicamos, Pai, nós não queremos, Pai querido, ser mentirosos, querendo enganar a nós mesmos, Pai. Espírito Santo, nós queremos abrir o nosso coração. Nós queremos, Pai, assim como Pedro foi em direção ao Senhor, Pai querido, Pai amado, que muitos de nós também venhamos ter coragem, fé, Senhor, de ir em direção ao Senhor, e que nós não venhamos, Pai, olhar para as circunstâncias, que nós não venhamos olhar, Senhor, meu Deus, meu Pai, para as situações difíceis que nós estamos enfrentando, que nós não venhamos, Pai querido, Pai amado, olhar, observar, Senhor, que os nossos olhos espirituais estejam atentos, Pai, para aquilo que nós estamos vendo, Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu creio no milagre, eu creio na vitória, eu creio, Senhor, na bênção do Senhor. Fica conosco mais um pouquinho, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.